Abrir o chat aqui. Enfim, enquanto a gente espera aqui mais uns 2 minutinhos, a gente programou aqui conversar com vocês da seguinte forma: eu sou Renata Moritz, fico aqui no Rio de Janeiro, sou advogada mediadora e atualmente sou presidente do Polo Brasil do ICFML, Instituto de Certificação e Formação de Mediadores Lusófonos. É, Essa competição é em parceria com o ICFML, com o CBMA, mas é uma competição internacional promovida pela Weinstein Foundation. A ideia da gente é a gente fazer aqui uma apresentação rápida do Instituto para vocês conhecerem. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o histórico dessa competição e aí sobre a competição propriamente dita desse ano, as regras, enfim. E tirar as dúvidas de vocês, tá? Tudo que vocês quiserem perguntar, vocês podem levantar a mão, podem interromper, não tem problema não. Essa é uma conversa informal. A gente está aqui justamente para apresentar a competição, porque ela é bem diferente das competições de arbitragem e mediação que a gente vê lá fora e aqui também no Brasil, com as competições da Camargo, por exemplo. E então a gente acha interessante ter esse bate-papo inicial para apresentar a competição para vocês. Então, não sei se a gente ainda espera mais um pouquinho ou se a gente já começa. Acho que a gente podia começar, senão vocês não acham? Sim, Já tem aí acho. 10 minutos, né? Então, eu vou pedir para a Isabela compartilhar a tela. Vou fazer aqui uma apresentação muito breve do Instituto para vocês conhecerem. É, Pode ir passando, viu, Isabela? Eu estou sem o controle, né? Então, Uhum. para apresentar vocês para o Instituto, nós somos um instituto sem fins lucrativos, de âmbito internacional. O ICFML, ele tem um polo aqui no Brasil, como eu já comentei, tem um polo em Portugal, tem um polo em África e também na Ásia. Ele é voltado para a prática, enfim, para o estudo e formação e certificação da mediação e da advocacia na mediação, sempre em busca de boas práticas, ética e desenvolvimento dos mercados de mediação nos países de língua lusófona, né? Países de língua portuguesa. Pode passar, Isabela. Como eu disse, é um instituto que certifica e capacita os profissionais na área de mediação, conscientiza empresas também, procura manter a qualidade da atuação dos mediadores e dos advogados em mediação através de desenvolvimento profissional contínuo, e tem uma série de iniciativas nesse sentido, né? Não basta só você se certificar, mas depois você tem que manter ali um desenvolvimento contínuo de aprendizado, de atualização. Inserimos e difundimos a mediação, como eu falei, no mercado e na cultura dos países de língua lusófona, e assim a gente consegue garantir melhores práticas e elevados padrões éticos no exercício da mediação. Temos como estrutura o Instituto, né, uma sede em Portugal, como eu falei, um polo Portugal, onde a formação e certificação e desenvolvimento profissional contínuo. Aqui no Brasil, nós fazemos só a certificação, a formação de mediadores e advogados na mediação é feita através de parceiros, com convênios conosco. Temos esse programa de desenvolvimento profissional contínuo também, que isso é muito importante para nós. E no Polo África temos a formação para mediadores e protocolos de convênios também que estão sendo implementados por lá. Pode passar. A gente tem um lema de que juntos fazemos a diferença, porque como nós estamos em vários países diferentes, a gente tem essa ideia de unidade e promovemos vários encontros online em que diferentes mediadores e advogados interessados em mediação podem participar. Algumas das nossas atividades, nós temos a certificação de mediadores nível 1. Essa certificação que o CFML promove é um caminho para se chegar a uma certificação internacional no IMI, no International Mediation Institute. É uma forma de mediadores em língua portuguesa
chegarem ao programa do IMI e obterem essa certificação, que normalmente a prova para conseguir esse certificado internacional é feita em língua inglesa. Então, a ideia do Instituto foi justamente, ele foi criado para isso, para desenvolver a mediação nos países de língua lusófona e proporcionar aos mediadores em língua portuguesa acessarem essa certificação internacional do IMI. Então, temos certificação nível 1, temos também certificação nível 2, que é o nível avançado. Temos webinars, que nós chamamos de webinar de desenvolvimento profissional contínuo, todos os meses, com diferentes professores, profissionais da área, destacados, trazendo assuntos relevantes. O nosso próximo webinar é agora, dia 13 de agosto, com a Vera Barros, que vai falar sobre mediação em números, dados de uma recente pesquisa que foi feita nas principais câmaras do país. Temos a partilha, que é aberta a qualquer pessoa que tenha interesse. A próxima partilha é dia 25 de agosto de 2026, às 8 horas da manhã. Todas essas atividades, pode passar, Isabela, por favor. Todas essas atividades vocês encontram no site do ICFML, podem se inscrever, enfim, e obter mais dados por lá. Outras atividades, o ICFML promove sempre um bootcamp. Esse ano, o bootcamp lá no Porto, em parceria com a Universidade Católica do Porto, vai ser do dia 2 ao dia 7 de novembro, presencial e online. Quem quiser participar dessa formação internacional pode ir ao Porto, que eu recomendo, mas quem não puder, pode fazer também online. Tem uma especialização em mediação familiar lá em Portugal. Publica todo ano uma revista do ICFML, Cadernos de Conhecimento, com diversos artigos sobre mediação, advocacia da mediação, e, isso é importante, hein, meninos? E com o plano vencedor desta competição. Essa competição é uma competição escrita, né? Por isso que é Writing Competition, e os alunos que vão participar dessa competição vão ter que redigir um plano de mediação, como a gente vai explicar mais à frente, e o plano vencedor vai, vai ser publicado na revista do próximo ano do ICFML. Tem também o Painel Mais, que é mais uma oportunidade de conversa entre os membros certificados do ICFML que compõem o painel, e muitas vezes com convidados também. É uma iniciativa que faz bastante sucesso entre os nossos certificados. Pode passar, Isabela, por favor. Temos mais atividades aqui. Temos agora, de 2 ou 3 anos para cá, o Summer Program, também em convênio com a parceria com a Universidade Católica do Porto. Esse programa é em janeiro, não, desculpa, é em julho, acabou de ter um agora. É um programa para estudantes internacionais, então esse excepcionalmente ele é em inglês, porque ele atende ali diversos alunos da Europa, Estados Unidos, Brasil, enfim. É um programa destinado a estudantes, não só de direito, mas de outras faculdades também, sobre negociação e mediação. Temos anualmente como atividade presencial, e é a única que o ICFML faz obrigatoriamente presencial, não é híbrida, não tem online. É o encontro anual. Esse ano o encontro é o encontro comemorativo dos 15 anos do Instituto. O Instituto está comemorando esse ano, 2026, 15 anos. Então vai ser aqui no Rio de Janeiro, em 11 de novembro de 2026. E temos esse ano um projeto novo, que é o ICFML Jovem, Oportunidade Acadêmica na Área do Direito, que visa atender estudantes de direito de faculdades que ainda não têm na sua grade acesso à mediação, negociação, enfim. É um programa que está engajando muitos jovens aí interessados em métodos adequados de solução de conflitos que as faculdades ainda não conseguiram implementar. Então, essas são algumas. Mas que está aberto a todos os jovens, né, Rê? Está aberto a todos os jovens, exatamente. Enfim, mas agora a gente vai entrar para falar um pouco da própria competição, né, da Mediation Writing Competition.
E aí eu passo a palavra para a Mônica, que a Mônica é a nossa vice-presidente do Conselho Consultivo do Instituto, e está à frente já da UIF já há alguns anos, vai trazer um histórico, né, Mônica, da competição, como é que surgiu, enfim. E na É, sequência, Sandra e Isabela. Obrigada, é. gente. Vamos lá. Bom, Obrigada, boa Rê. tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre a competição. Eu vou contar para vocês um pouco como é que surgiu essa ideia e como é que essas entidades se uniram aí para promover essa iniciativa, né? É, Renata trouxe aqui o que é o CFML para vocês compreenderem o papel do CFML no meio, em termos de profissionais da área de mediação de conflitos. E como ela falou, o Instituto promove, participa de inúmeros protocolos, convênios e mantém contato com é um instituto internacional e nós mantemos contato com inúmeros outros organismos, também de fomento às práticas, de ADR pelo mundo inteiro, né? E nesse sentido, nós fomos contactados pela Einstein Foundation, que é uma fundação norte-americana, tá? Que tem também protocolos com o CBMA, que é o Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, que é uma câmara de arbitragem e mediação, né, cuja sede é aqui no Rio de Janeiro, né, para justamente a gente promover essa competição. A Einstein Foundation também é uma fundação que visa o fomento dos métodos consensuais de solução de conflitos nos Estados Unidos e eles desenvolvem esforços para qualificar e educar, digamos assim, profissionais em vários países ao redor do mundo, tá? Através de seus participantes, seus fellows, como eles chamam, que estão pelo mundo todo. E a Einstein Foundation, então, entende, como nós também, todos aqueles profissionais que atuam nessa área, que o papel do advogado na mediação é um papel muito especial, né? É preciso qualificar, é preciso dar competências ao advogado, né, para que ele saiba atuar num ambiente de mediação. Quem conhece um pouco de mediação sabe que a participação do advogado é fundamental para que a mediação possa evoluir de uma maneira satisfatória. Não é só o papel do mediador, não é só ter conhecimento de mediação. É o profissional advogado que atua aí com uma equipe de trabalho, juntamente com o mediador e com as partes, ali desenvolvendo esse ambiente estruturado, né? E nesse sentido, é importante a gente qualificar e levar essa mensagem e fomentar um estudo mais aprofundado, né, do plano de mediação. O que é um plano de mediação? E essa competição vem justamente trabalhar com esse conceito. Como é que um advogado se prepara para participar de uma mediação? Como é que ele prepara o caso? Como é que ele prepara o cliente? Qual é a estratégia que ele vai adotar? O que ele precisa para aquele ambiente ser um ambiente favorável, né? E isso demanda um trabalho qualificado, um trabalho especializado do advogado. É uma advocacia sofisticada, uma advocacia voltada para o futuro, né? E o que a Einstein Foundation pretende é disseminar essa ideia a, pelo mundo, né? E ela busca essa instituição norte-americana parceiros locais para que essa competição possa se desenvolver. Então, é uma competição voltada para estudantes de direito exclusivamente, porque ela é voltada para a formação de futuros profissionais, de advogados, sempre estudantes de direito. Então, a gente procura divulgar isso junto às faculdades, tá? E o ICFML, a parceria do ICFML, é justamente em promover eventos
que expliquem o que seja um plano de mediação, que façam os advogados, os futuros advogados, os jovens estudantes, entenderem como é que se prepara isso, como é que se monta um plano de mediação, quais são os pontos importantes, o que é importante estudar no caso. Essa, digamos assim, é a tarefa do ICFML na competição aqui no Brasil. O CBMA é nosso parceiro, é a Brasileira, como eu falei, né, o Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, que é co-sponsor, é co-patrocinador juntamente com a Einstein Foundation. A Einstein Foundation tem as regras gerais que são aplicadas em todos os países, tá? A Einstein Foundation vai promover entre os vencedores dos vários países um momento de networking. Ela vai estar com esses vencedores, vai promover essa troca. Né? Então, é uma troca de experiência, é algo que é muito rico que a Einstein Foundation oferece também aos estudantes a possibilidade de estar em contato com estudantes de vários países, né? E além de tudo isso, né, ainda temos digamos assim, a cerejinha do bolo, que é um prêmio em dinheiro. Tá? Então, é um prêmio que a Einstein Foundation, juntamente com o CDMA, eles vão premiar o melhor plano de mediação. Né? Então, esse plano vai receber um prêmio em dinheiro, né, em torno de R$ 5.000, hoje é o prêmio. Né? E, para além disso, tem todos esses eventos de networking com a Einstein Foundation e, como a Renata falou, a possibilidade, né, a publicação do plano vencedor no Cadernos de Conhecimento do ICFML, que, do nosso ponto de vista, também é um grande prêmio, porque a possibilidade dos estudantes terem um trabalho publicado numa revista de qualidade, né? E poder ter isso no seu currículo, poder oferecer. E mais adiante a gente vai poder trazer o testemunho aqui dos vencedores, né? De vencedores de edições anteriores. E é um testemunho sempre que a mim particularmente, me emociona muito, né? Porque é um relato de como isso impactou positivamente a carreira desse jovem profissional, como ele passa a ser visto por professores, né, nos escritórios onde eles estão atuando, são estagiários e aí vão ser efetivados, enfim, e eles já entram no mercado de trabalho com um diferencial, né, tendo participado de uma competição, se sagrado vencedores, tendo um trabalho publicado numa revista de qualidade. Então, é uma competição que tem todo esse diferencial, né? Como Renata falou também, se diverge, né? Se diferencia das outras, né, competições, porque é uma competição individual, tá? Escrita com um prêmio em dinheiro e voltada não para mediadores, mas voltada para futuros jovens profissionais da advocacia, tá? Que estão se preparando aqui, se qualificando para oferecer para o mercado de trabalho ferramentas sofisticadas, modernas de atuação. Então, é isso que a gente queria aqui trazer para vocês. Visitem o site da Einstein Foundation, tá? A gente tem aqui a logo com o Einstein International Foundation. Conheçam os trabalhos que eles desenvolvem, venham participar da competição. E, além disso, também é importante mencionar que a premiação, a divulgação do resultado é feita no Congresso de mediação do CBMA. É um momento também de muita alegria que a gente faz o anúncio do vencedor, né? Os estudantes têm condições especiais para participar do Congresso de Mediação. É um congresso internacional, é um congresso que hoje já está no calendário das ADRs no país, é dos melhores eventos de mediação no país, tá? É aqui no Rio de Janeiro. Já fica aqui o convite
para todos vocês. Será no dia 12 e 13 de novembro. Já fica aqui o save the date, né? Para o Congresso e também para participar aí do momento de abertura do Congresso, que também vai haver a participação do Comitê de Jovens Mediadores do CBMA, que tem toda essa iniciativa também. A gente sabe da importância do jovem, da formação do jovem, e o CBMA tem um braço jovem aqui que sempre está coletando e convidando novos membros para participar aí desse movimento. Conheçam também o Comitê de Jovens Mediadores do CBMA. Então, ficam aqui vários convites para vocês. Eu queria trazer aqui esse histórico, esse panorama de como surgiu essa competição e o esforço conjugado dessas três organizações em difundir a cultura da mediação para os jovens advogados. Tá? Como a Renata falou, a gente está aqui 100% disponível para conversar e é com muita alegria que a gente traz a edição 2026 da Writing Competition. Hum. Agora eu vou passar a palavra para a professora Sandra Baia, que aí é a nossa autoridade máxima aí na competição, é a pessoa que vai tirar todas as dúvidas e refletir e vai de alguma forma, nos auxiliar aí aos estudantes a entenderem um pouco mais sobre planos de mediação e como que a gente pode participar da competição. E espero vê-los em novembro e espero também estar aqui entre um de vocês se sair aí o vencedor. Tá bom? Mônica, antes de começar a falar, eu respondi aqui no chat, mas eu sei que esse é um assunto que toca você. Então, eu queria trazer a pergunta da Natália para você sobre se era exclusivamente para estudantes ou se profissionais já formados poderiam participar. Eu já adiantei a resposta dizendo que precisam ser estudantes e queria que você explicasse por quê. Essa é uma pergunta que desde a primeira edição sempre surge, tá? E o que que acontece? Essa competição, ela acontece no país, mas ela acontece, as regras e o caso é o mesmo no mundo inteiro. Então, a competição acontece no Brasil, é a mesma competição que acontece no Egito, é a mesma competição que acontece na Geórgia, tá? É a mesma competição, as mesmas regras, o mesmo caso. Hum. Muito bem. E a Einstein Foundation padroniza as regras. Isso foi conversado com a Einstein Foundation, tá? Que é preciso sim ser estudante de direito. Não é voltada para mesmo. A gente tentou negociar um ano de formado, se não seria adequado e tal. E não, o que a Einstein Foundation quer é divulgar todos esse conhecimento e as técnicas para os estudantes que ainda estão nos bancos escolares, tá? Para que não haja um desbalanço nas competições entre os participantes, porque eles entendem que a partir do momento que a pessoa está formada já é um profissional, é diferente de um estudante, né? E para que ela seja equivalente em todos os países ao redor do mundo, tá? Para que os alunos tenham esse momento de networking. Então, assim, a despeito disso tudo, o importante é que seja realmente, a gente É o pede, público que inclusive, eles escolheram, né? exatamente, é a regra, enfim, tem uma série de regras que a gente tem que adotar, né? É a competição no formato da Einstein Foundation. Tá? Muito obrigada, Mônica. Bom, então, assim, seguindo em frente um pouco, a Mônica já adiantou uma série de questões em relação à competição, mas aí a gente agora vai ver de uma maneira mais objetiva. Isabela, não sei se no próximo slide
Já tem o link? Ou você quer? Não, você entrou com seu WhatsApp. Isabela, você está compartilhando seu WhatsApp. Isso. Agora a sua tela Agora a sua pessoal. página, isso. Isso, voltou, ótimo. Ah, você estava tentando clicar no link, né? Entendi. Se não, se você quiser, eu tento abrir. Ah, isso. Pronto. Então, Ih, voltou para o WhatsApp, Isabela. Voltou para a sua página pessoal. É. Isso, fica aí, fica aí, fica aí. Essa é a página do ICFML que vocês encontram no site do ICFML, destinada a Writing Competition, tá? Então, vocês veem que logo aqui na entrada, aqui em cima, você já tem um botão para instruções e caso 2026 e um segundo botão envie o seu plano de mediação. Então, como é que isso funciona, né? É, a gente vai abrir as instruções do caso, vocês vão ver que tem um caso, tá? Que esse ano, cada ano é sobre um tema. Esse ano é sobre o mundo do show business, é o mundo dos musicais, tá? E uma questão, uma controvérsia surgida aí com fornecedores e com o serviço relacionado a um determinado musical. É, vocês vão estudar o caso, vocês vão pensar na redação de um plano de mediação, vocês vão redigir esse plano de mediação e até o dia 12 de setembro vocês precisam apertar esse botãozinho envie o seu plano de mediação, abre um formulário, vocês preenchem os dados de vocês, vocês vão ter que fazer um upload do plano de mediação e também de um documento que comprove a sua matrícula num curso de direito. Ah, carteirinha do curso, boleto, algo assim. Diga, Bernardo. Primeiramente, boa tarde, doutora Sandra, doutora Mônica e as demais membros deste excelente comitê. Eu participo de uma outra competição e já é solicitado por parte da organização um termo de uso de IA. Eles reconhecem que a IA está cada vez mais inserida no uso das pessoas e que não é descontado, e sim que a pessoa, de forma muito aberta e franca, fale em que ponto do trabalho será usado IA, porque ainda não aconteceu, mas eu já li o edital e tem isso expresso. No que diz respeito a mediation writing, haverá esse tipo de solicitação? Existe uma solicitação, uma regra sobre a da Weinstein. Vou chegar aí, tá, Bernardo? Claro. Então, não, fica tranquilo. Foi ótimo que você trouxe essa pergunta. Veja que é um tema super importante mesmo. A gente estava um pouquinho antes do webinar começar, a gente estava conversando sobre isso e é um tema, né? Porque como é a competição escrita, quem vai ser premiado tem que ser o estudante que escreveu, né? Então, é, a gente vai entrar depois nas instruções do caso para vocês verem, mas o que eu queria só mostrar para vocês é que assim, então vocês vão escrever esse plano de mediação e até o dia 12 de setembro submetê-lo, né, nesse botão inicial. Aqui mais para baixo, a Isabela está baixando exatamente, tem aí a explicação, tem um resuminho do caso, né, Sander Artist, né, que fala sobre o musical Fantasy Planet e sobre a necessidade de uma mediação para resolver alguns conflitos contratuais. Aí vem a menção, né, de que quem pode participar são estudantes de direito matriculados em instituições de ensino no Brasil. É,
ela tem que ter, esse plano de mediação tem que ter até 2.500 palavras, e nesse plano de mediação tem que ter uma parte que a gente fala, uma parte aberta, uma parte de informações que pode ser é, enviada para outra parte, quando é convidada para mediação, e uma parte confidencial em que o redator está se comunicando especificamente com o mediador. Então, apesar de parecer de ser uma competição de mediação, vocês não vão fazer uma mediação, né? O trabalho de vocês é atuar como um advogado de um cliente que está participando de uma mediação e que vai mandar um plano de mediação para o mediador. Então, você está destinando esse documento para o mediador, inclusive com uma parte que é confidencial, que só ele vai ler. O que é interessante dizer aqui é o seguinte, que este plano de 2.500 palavras, mas o que é um plano? Como é que escreve, né? Esse também é um trabalho nosso aqui, é de divulgar para vocês como faz isso. A gente vai ter mais um ou dois webinários que vão ser divulgados para trazer avaliadores que explicam como é que é para fazer o plano, o que pontua, o que não pontua, o que é bom fazer, o que não é bom fazer. A gente vai ter também, nesses webinários, a participação e eu falo das porque foram só mulheres, incrivelmente, das mulheres, né, das meninas, das garotas que ganharam as últimas edições. Alguma delas virá participar desses webinários, para contar da experiência, de como foi, do que fez. Inclusive, a vencedora do último ano, ela tem o relato, né, de que ela participou uma vez, ela não ganhou, o que que ela mudou na segunda vez para conseguir ganhar, o que que ela aportou e tudo mais. Mas vocês vão ver que se a Isabela baixar aí um pouquinho, indo lá um pouco mais para baixo, vocês vão ver que tem vários vídeos nessa página. Tem os depoimentos das vencedoras anteriores, tá? Dos anos anteriores, mas também tem os webinários que nós produzimos, 2 ou 3 a cada ano. Tá? Então, tem o webinar explicando cada toda essa explicação sobre o que é um plano de mediação, o que a gente quer nesse plano. Eu recomendo, né? Inclusive, o webinar do Leandro é fantástico, porque o Leandro, para quem não conhece, Leandro Renault é o criador da competição da Camarbe, né? Então, assim, ele tem uma experiência gigante em competições e ele é muito bom em ensinar isso, tanto é que os mineiros sempre são equipes muito bem formadas, né, pelas mãos do Leandro e dos discípulos que o Leandro criou em Minas Gerais. Mas todos os webinários são muito interessantes e porque eles explicam como você tem que fazer, o que o avaliador espera encontrar e tudo mais. É claro que tem os critérios escritos na apresentação que a Weinstein faz, mas é sempre mais fácil a gente escutar os avaliadores falando e explicando sobre como a correção é feita. Escutar isso de um brasileiro dito em português é muito mais fácil. E aí vem um detalhe, antes de eu pedir para a Isabela para entrar no caso. O plano de mediação, ele precisa, essa é uma outra regra da Weinstein, que não é uma regra nossa. O plano de mediação, ele precisa ser submetido em inglês, tá? Não existe a necessidade de que você faça a redação dele passo a passo em inglês, com o seu inglês, né? A gente tem tolerado nos últimos anos erros de inglês, erros gramaticais, e a gente tem tolerado o uso de tradutor, tá? Então, é possível usar um Google Translator ou uma outra ferramenta de tradução, porque o nosso objetivo é corrigir e premiar o plano de mediação, não o inglês. Não é uma prova de inglês, é uma prova de redação de um plano de mediação, tá? Então, isso não é o problema.
Isabela, você sobe para mim a tela? Eu não sei se aí faltou alguma outra informação que estava aí nessa primeira parte, mas acho que a gente pode ir para essas instruções e o caso. Aí então a Isabela clicou naquele primeiro botão que está instruções e o caso de 2026, e nesse documento, minha bateria vai acabar, pera um pouquinho. E nesse documento, você vê que já vem em inglês. É o documento original da Weinstein Foundation, tá? Então, aí ele vai explicar todo o regulamento da Weinstein, tá? Que a gente sintetiza naquelas regras na primeira página em português. Ele fala sobre um prêmio de US$ 1.000 que a gente convencionou este ano ser de R$ 5.000, porque o dólar sobe, o dólar desce, a guerra e tudo mais. Como esse ano a gente já andou para baixo e para cima da marca dos 5, então a gente é, estabeleceu aí, passou uma régua, porque não dá para ficar pensando em qual vai ser a cotação do dia, então a gente estabeleceu que vai ser um prêmio de R$ 5.000. Se por um acaso os Estados Unidos estiverem se dando mal na guerra e o dólar cair, você vai receber mais do que US$ 1.000 ou menos. Mas é mais fácil a gente estabelecer um padrão em real aqui agora que a competição foi startada. Então, R$ 5.000, mas está aqui escrito US$ 1.000, né? Então, ele vai explicar a ideia da competição. E aí vem um timeline. Cuidado que esse cronograma que eles colocam é um cronograma internacional. Nós, como nosso ano letivo termina antes, né? A gente tem uma diferença do ano letivo dos Estados Unidos. A gente começa um pouco antes e a submissão já acontece em setembro. Por quê? Para dar tempo da gente entregar a premiação em novembro, ainda nesse ano, tá? O grande encontro que acontece internacional já vai acontecer mais lá para perto do Natal, né? O ano passado já foi bem adiantado, no fim do ano. Muitos países anunciam durante esse grande encontro com os participantes de todos os países. Muitos países deixam para anunciar o prêmio, inclusive nessa live. Mas no nosso caso, a gente faz a entrega num evento, a gente faz uma celebração mesmo, e a Einstein sabe, concorda com isso. Vem aqui as regras, né, que falam sobretudo, a participação de estudantes de direito nos países da competição. E pode baixar, Isabela. E daí vem as instruções adicionais relacionadas à inteligência artificial. E daí vem a resposta à pergunta do Bernardo. Como é que a Einstein pensou em padronizar? Veja, o ano passado, acho, Mônica, me corrija se eu estiver errada, acho que tínhamos uns 8 países participando da competição, de 8 a 10 países participando da competição. Países na Ásia, na África, tinha o México, acho que tinha o Chile, na Europa, né, no leste europeu, vários países. Então, assim, eu preciso ter uma unificação. Para o prêmio ser um prêmio que tenha regras internacionais, mundiais, né? Eu preciso seguir todas elas do mesmo jeitinho. Então, olha o que eles pensaram para a gente ter uma forma de controle do uso de inteligência artificial. Inteligência artificial. Então, eles mesmos falam aqui, e depois vocês pegam esse texto e colocam num tradutor, se for mais fácil para vocês, né? Então, as ferramentas de IA, elas podem ser de muito uso, vocês podem usar para finalidades educacionais, para pesquisa e tudo mais, mas para garantir um processo justo e limpo,
né? Entre todos os participantes, a gente vai ter uma forma de submissão específica que vai ser seguida em todo mundo. Que é qual? Antes de começar a escrever o plano, você vai criar um Google Doc. Como assim? Bom, você precisa criar uma conta de Gmail se você não tiver. Hoje a maioria das pessoas tem uma conta de Gmail, mas se você não tiver uma conta de Gmail, você cria uma conta de Gmail. Ah, vai lá, sandrabayer@gmail.com. Tá, criei a minha conta de Gmail, eu vou ter a possibilidade de abrir um documento de Word na plataforma do Google. Isso se chama Google Doc. Eu estou aqui explicando, mas vocês jovens sabem disso melhor do que nós, né? A gente que tem que pedir explicação para vocês, na verdade, mas vocês vão criar um Google Doc. E no Google Doc, vocês sabem que existe a possibilidade de compartilhar este documento. Então, desde o início, olha lá, no número 2 aqui, você vê, right from the start. Desde o início, você vai criar esse Google Doc e vai compartilhar. Você vai apertar o botão de share, de compartilhar, tá? E vai compartilhar com um e-mail que nós vamos fornecer daqui a pouco. Tá? Então, vocês vão, desde o início do trabalho de redação, fazer isso num documento que é compartilhado conosco. A gente vai ficar olhando vocês escrevendo? Por óbvio que não. Por óbvio, não teremos tempo de ficar 24 horas vendo se algum dia algum candidato está escrevendo em algum lugar do Brasil. Isso acontece para que nós tenhamos o histórico de edição do trabalho. Por isso eles pedem, não é para escrever num outro documento e depois copiar ele inteiro e colar no Google Doc. Porque se você fizer isso, vai aparecer para nós que este documento foi criado 100% a partir de um copia e cola de um do outro documento. Entendeu? Então, quando você compartilhar o documento conosco, garantindo esse acesso do editor, tá? Eu tenho condições de verificar como foi feita a edição. Para caso a gente tenha alguma dúvida sobre a forma que foi redigido o caso, a gente tem acesso à redação, ao movimento de redação, né, ao processo de redação deste trabalho e para que ele não tenha simplesmente sido copiado e colado de um outro documento. Né? Então, se ele for copiar inteiro, copiado e colado de um outro documento numa única vez, sem ter sido digitado, etc., a gente vai ter condições de saber que isso aconteceu, estando esse documento compartilhado. Vocês vão fazer a submissão do documento no site, naquele botão, envie o seu documento, tá? Mas vocês vão manter esse documento no Google Doc compartilhado. Isso é fundamental para que a sua inscrição seja validada, tá? A gente vai, eu acho que inclusive, Isabela, é interessante que no formulário a gente coloque um lembrete sobre isso, que o doc deverá ficar ativo, né? Até a divulgação do vencedor. O e-mail é esse que a Isabela colocou no chat, tá? O ifbrasil.icfml@gmail.com, mas isso vai estar lá no site também, tá certo? Fala, Bernardo. Doutora Sandra e demais, pelo que eu entendi, não há o que se falar em PDF, é apenas Google Doc sob a configuração editor e não leitor. Por que eu friso essa diferença? Editor, a gente pode ficar com aquele receio de quem está com o arquivo compartilhado sem querer mexer. Então, confirmando, é modo editor. Há uma Modo relação de editor, que é para a confiança gente ter recíproca. acesso ao histórico da edição. Mas depois que você terminar o seu trabalho, de qualquer forma, Bernardo, você pode produzir a versão dele em PDF e
submeter no formulário o arquivo em PDF. Você Ah, manda no para nós formulário pode. Em no PDF formulário. pode? No Isso, na verdade, formulário pode. você precisa fazer os dois. E Desculpa, fazer as Bernardo. duas coisas. Ah. Imagina. Você vai redigir ele no Google Docs. Terminou? Até o dia 12 de setembro, porque você pode redigir isso e depois desistir, não querer participar. O que vai te fazer participar é você fazer inscrição, mandar o seu certificado de matrícula na faculdade e tudo mais. Então, você vai ter que preencher aquele formulário. A gente pode depois, Isabela, entrar no formulário e mostrar. Então, você vai ter que submeter o arquivo no formulário. E daí você pode fazer isso em PDF, tá? Mas você criou do Google Doc e deixa ele ativo até o momento da divulgação do resultado, para que ele possa ser consultado. Isso. Perfeitamente. E só Boa, Isabela. complementando, ô Sandra, não sei se é uma sugestão pertinente, mas acabou de me surgir também uma dúvida que pode ser de outra pessoa. Provavelmente os alunos eles fazem, né, o plano em português, porque fica mais fácil, enfim. Nesse caso, vocês podem começar, né, dar o start, como a professora Sandra falou, ali no Google Docs, né, em português, então isso é muito importante que seja feito ali, enfim. E aí, ao final, a única copia e cola permitido seria a questão da tradução. Então, até como uma sugestão, vocês poderiam, inclusive, deixar no Google Docs ali o plano bilíngue, né? Então, deixar o plano em português com o histórico de edição e, ao final, fazer ali um copia e cola em relação à tradução mesmo, para a gente mandar para os avaliadores, tá? Então, na hora que o avaliador tiver dúvida sobre como foi feito, ele vai olhar a parte em português com o histórico de edição. Mas para a correção, efetivamente, ele vai olhar a versão em inglês, né? Então, eu acho que funcionaria melhor dessa forma, tá? Se a gente Excelente tiver que pergunta. checar, essa é a ideia. Se a gente tiver que checar, a gente consegue fazer esse double check aí. Aproveitando o ensejo, o arquivo que vier a ser feito o upload no site, eu tenho que me identificar, porque eu digo isso, em outras competições, em hipótese alguma, eles pedem para você se identificar. Aí o que acontece? Eles te dão um código. Por exemplo, o código 10, o X é o meu. X já sabe, é o Bernardo. O Y é a Camila. Vai ter isso em que momento? Isso, Gente... exatamente. Pode falar, Sandra. Entendi, claro. Não, você vai entregar o arquivo sem identificação, e quando o arquivo chegar, a Isabela mesmo, é a própria Isabela que vai fazer isso, ela vai renomear o seu arquivo no formulário, quando ela baixar, ela vai renomear com um número. E ela vai. A Isabela é a única. E nem eu fico sabendo. A Isabela é a única pessoa que vai saber que número corresponde a que pessoa. Ela é que tem a maior cláusula, a cláusula de confidencialidade dela tem a maior multa. Exato, exato. Como é que funciona? A gente coloca ali nas instruções para o seu arquivo não ter a sua identificação, né? Ou seja, tanto dentro do PDF, né? Quanto ali na parte do nome do nome mesmo arquivo. do arquivo. Isso, exato. E aí, o que eu faço, tá? Eles não vão ter, os próprios avaliadores, enfim, eles não vão ter acesso ao Google Docs e muito menos aos formulários. Então, o que eu faço? Eu subo esses arquivos para uma pasta compartilhada com os avaliadores, né? Faço a distribuição e aí cada participante, né, ganha ali um número, tá? 01, 02, 03, e aí eu vou colocando de forma aleatória, mando, né, faço a divisão para os avaliadores, tá? O seu plano, ele é revisado por 2 avaliadores diferentes, tá? E essa distribuição é feita de forma aleatória, então eu vou colocando e a gente faz assim, disparo, né, nos e-mails dos avaliadores de forma aleatória. E aí é exatamente para garantir que tenha 2 ali avaliadores.
sob o mesmo plano, né? Duas avaliações diferentes. E aí, ao final, a gente libera a lista com o seu número, né, que foi adquirido ali, você ganhou. Então, por exemplo, Bernardo 04, Bernardo 010, enfim, qualquer que seja, e a sua posição, enfim, alguma coisa que você tenha dúvida sobre a avaliação, tá? Pelo que eu Mas entendi, é o modelo Double Blind Review, que é bom, mantém imparcialidade. E aí, no próprio formulário, você que vai averiguar os arquivos sabe, não, está aqui preenchido ao Bernardo, você já encaminha, já me isso, distribui o exato. número. Exatamente, Ah, tá? perfeito. Uma coisa que é importante e que o Leandro salienta no webinar dele, que vocês podem acessar aí, que estava gravado, está gravado, é uma coisa que você, Isabela, se você baixar um pouco o documento, você vai ver, não só o Bernardo, né, os demais, existem as instruções para os juízes aí. Então, aqui vocês acessam, vocês conseguem ler o que os juízes avaliam e quais os critérios de avaliação. Desce mais um pouco, Isabela, para eles verem. Então, tem aí a tabelinha, né? Quantos pontos vai para o quê, o que é fair, o que é good, o que é excellent. Então, os juízes todos trabalham com esses mesmos critérios, e vocês tendo acesso aos critérios, vocês sabem no que vocês precisam se atentar, porque vai ser pontuado, tá certo? Aí, se você segue descendo mais, Isabela, vai ter o caso em si, né? Aí tem os critérios a explicação de quais são os critérios, e seguindo mais um pouco vem o caso. Eu achei muito interessante que esse ano vem um resumo do caso, segue mais um pouco, Isabela. Tem um resumo do caso, mas em seguida eles mandaram uma entrevista do advogado com o cliente. Então, eles simularam aí que perguntas, olha, ó, o advogado fazendo a pergunta para sender, né? Então, vocês vão entender quais são as motivações desse cliente, como foi que ele fez, como é que ele pensa, né? Quais são as dúvidas dele, quais são os medos dele, quais são os pontos fortes, os pontos fracos. Então, eu gostei muito desse formato que eles trouxeram esse ano, que é uma simulação aí de uma ata, né, da conversa do advogado com o cliente. Achei bem interessante. Esse é o documento da Weinstein Foundation para nós. Isa, se você puder voltar para o site. Acho que só na setinha mesmo de voltar para. Tá, só um instante, peraí. Não sei. Que como isso é um Apple, é diferente, né? Então, olha lá, tá vendo aqui esse segundo botão que a Isa deixou verdinho agora, ó, envia o seu plano de mediação. Aí ela vai clicar, você vai ver que vai aparecer um formulário para preenchimento. Tá vendo? Nome, instituição, aí você vai preencher a instituição que você estuda, telefone, endereço, envia o seu plano de mediação e tá faltando o campo do enviar A gente pode editar, porque o como foi documento de uma visita. novidade esse ano, a gente ainda consegue editar, né? Mas, É, na verdade, reforçando, né, Sandra, vocês vão fazer o envio aqui em PDF, né, do plano de mediação, e a gente vai isso. colocar um outro campo para vocês mandarem ali o link compartilhando o Google com a Docs. gente, né, o Google Docs, exatamente, tá? Último É, nome, eu tenho muitos sobrenomes, ainda bem. Nem meu pai e minha mãe nenhum abriu mão de botar o sobrenome na minha certidão. Eu boto necessariamente o último ou seria todos os sobrenomes? Isso como você É que eu achar tenho melhor. 4 sobrenomes.
Se você Como usa você Bernardo preferir. Ribeiro, Bernardo, deixa eu te falar, eu também tenho 4 sobrenomes, mas eu escolhi meu nome artístico Sandra Bayer, então eu colocaria Sandra no primeiro quadradinho e Bayer no segundo, tranquilo. Eu tô Ah, Então junto, vou hein? Eu botar meu também tenho primeiro sobrenome. 4. Eu também É. tenho 4, só, praticamente só uso Moritz. isso. Então eu Então vou usar você o meu usa o que te outro, que eu também aqui identifique. no Zoom botei o primeiro e o último. Tá, Só que como você esse meu É, outro é preferir. muito popular. Ribeiro, como muito você. popular, principalmente no Nordeste. Então coloca mais um para evitar aí a homonímia, coloca mais um, tá bom? É isso que eu ia Então, comentar. Bernardo, Porque tem para todos os gostos. Eu tenho 3 sobrenomes, eu tenho dois, na verdade, 2 sobrenomes, uso sempre Salles Lima. Então, aí, como você se sentir à vontade com relação ao seu nome. Isso aí não é um critério. Ah, que bom. Ó, a Camila fez uma pergunta. Bom, a Camila com K perguntou: para quem tem essa matéria na grade curricular, pode ter ajuda dos professores do curso? É possível você pedir auxílio para. Não ajuda na redação, não, né? É um trabalho seu, você está concorrendo. Agora, o que nós temos, e inclusive a gente faz isso com alguns professores que nos pedem, a gente, inclusive, às vezes faz o webinar entrando na sala de aula de algumas universidades, e tem alguns professores que treinam com os alunos, que explicam para os alunos o que é para fazer. Alguns professores já têm incentivado os alunos a participarem, sim, sem problema. Por óbvio, o professor não pode escrever. A redação é sua, como numa prova, tá? É, Depois, olha aqui. Camila Lopes, oi, eu queria pedir para explicarem a questão do PDF final, por favor. Eu não estou entendendo. A gente pode copiar e colar a versão em inglês em um novo documento? Não. Você vai fazer o documento, Camila, no Google Docs, tá? E daí você vai ter a redação dele em português. Aí depois você pode fazer este documento. O importante é que a gente acompanhe o processo de redação, que isso tenha um compartilhamento desse e-mail do IF Brasil, o compartilhamento do seu Google Docs desde o dia zero desse documento, tá? Então, para que a gente possa ter um histórico do acompanhamento da edição. Agora, se depois você é, quiser transformar esse documento em PDF, que é o caso do Bernardo, o Bernardo falou assim: eu gostaria do PDF, porque o PDF ele é ineditável, né? Então, para ele ficar fechado, você pode transformar o documento depois em PDF. Você só pede para salvar esse mesmo documento em PDF, tá certo? Mas deixa ele no Google Docs lá também. Deixa ele no Google Docs e submete no. Então, eu posso mandar apenas. Você pode mandar apenas o Word, pode. Pode mandar apenas o Word, se você preferir. Não então, tem só motivo. precisa ser só para a gente cumprir ali, né, os requisitos que eles pedem, tem que submeter lá no formulário, né? Aí, como a Sandra falou, pode ser que você só submeta o seu Word ali, o Google Docs, não tem problema, tá? Mas necessariamente para formalizar a sua participação, ela precisa estar lá no formulário. O Bernardo comentou sobre colocar o PDF mais o link, né, do Google Docs. Mas é isso, tá? Só para formalizar ali sua participação para eu conseguir acessar que você é um participante, tá? Senão eu não consigo acessar, tá? Tem mais uma dúvida. Você, na verdade, então, não é que pode ter as duas versões, você tem que. Ele vai ser lido em inglês, tá, Camila? Ele vai ser corrigido em inglês, embora o inglês não seja um critério, tá? Mas ele vai ser lido, a versão que você vai enviar pelo formulário do site, seja em Word, seja em PDF, você que sabe, tá? Agora, eu preciso que exista, eu consiga ter acesso a esse Google Docs para ter acesso
ao histórico de edição do documento, tá bom? Isso precisa continuar disponível para mim. Então, você vai fazer as duas coisas. Você vai redigir ele em Google Docs, e daí depois você vai me enviar isso naquele formulário da página do site, tá? Mantendo ele no Google Docs também. São as duas coisas. Não, você não vai mandar por e-mail. Você vai fazer o Google Docs compartilhado e você vai mandar no site. Volta lá, Isabela. Sobe lá um pouquinho. No Não, site. eu acho que a dúvida dela, da Camila, posso estar errada, você me corrija, Camila. Primeiro tem que compartilhar pelo e-mail. Eu acho que essa é a pergunta, essa é a resposta, sim, tá? É, primeira coisa de tudo, antes de vocês começarem a escrever o plano de mediação de vocês, né? Criar ali um Google, entrar no e-mail, no Gmail de vocês, entrar no Google Docs e compartilhar com a gente esse arquivo, né, que vocês vão criar. Porque aí a gente vai ter acesso ali aos históricos de edição, tá? Perfeito, ela falou que é isso mesmo. Mas é isso, tá? E quando você concluir, você baixa esse documento para sua máquina, e daí você entra no formulário da competição, redige lá os seus dados do formulário, e daí vai estar, adicione o seu arquivo aqui, daí você adiciona ele ali também. De qualquer forma, a gente vai estar disponível para responder essas dúvidas E aí ao isso que eu ia devido comentar tempo. agora. Eu ia justamente falar, a gente já está aqui chegando a 1 hora de webinar. Eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada com calma nas informações, nas instruções e tal. E lógico que novas dúvidas, por favor, vocês entrem em contato. Teremos um novo webinar. Sim, podemos fazer um novo webinar sem problema nenhum. E também por e-mail, enfim, é só entrar em contato, né? Isso. Com as dúvidas. Com Não sei certeza. se alguém ainda tem mais alguma pergunta para este momento, senão a gente podia, então, encerrar agradecendo aí a participação e o interesse de vocês. E lembrando que é uma oportunidade muito bacana, inclusive de desenvolver, né, esse plano de mediação, que não é uma coisa que as competições, enfim, valorizem muito e trabalhem em cima disso, né? Então, acho que é bem bacana, né? Como todos falaram aqui, Mônica e Sandra, é uma competição para advogados, né? Você faz o papel do advogado que precisa levar o caso do seu cliente para uma mediação. Então, é bem interessante, um foco um pouco diferente. É É um isso. enfoque de um advogado colaborativo, no caso? Sim, de preferência, Sim. né? Um advogado que pretende encerrar o litígio do cliente através de um procedimento colaborativo, né? Com acordo. É que eu sou estagiário no Sejusc do TJRJ, Centro Judiciário de Resolução de Conflitos, e o Uhum. perfil de advogados que frequentam os corredores de lá não são nada colaborativos. Eles Não, sentem é que por isso a perdem gente Porque tem no, que poder se criar resolverem na mediação. uma é, geração que pense diferente, Bernardo. É isso que a gente é. quer. Mônica e eu somos do Rio de Janeiro, já fizemos muitas mediações no Sejusc da capital, no Sejusc lá do Juizado Especial Criminal do Leblon, enfim, Sim, segunda a gente sabe que no ambiente do judiciário, a maioria dos advogados, como a Sandra pontuou, são de gerações que aprendiam apenas a litigar, né? E agora a gente tem aí, eu sempre falo nas palestras, enfim, nas aulas, que a nova geração de advogados vai vir muito melhor do que a minha, enfim, porque vocês estão tendo a oportunidade de estudar negociação, mediação, arbitragem, enfim, desenho de sistemas e por aí vai. Então, vocês terão outras habilidades desde o início da carreira que a gente só foi aprender mais velhos. Então, Mas está melhorando, Bernardo, já está melhorando. A Camila falou, dependendo do dia, tem gente legal. Está melhorando.
Sim, É, é A gente isso, chega é lá. isso. os Tem dia que advogados todas as mais sessões são sofisticados. canceladas. É. Os Bom, advogados gente, mais modernos, com habilidades mais sofisticadas, vão ter um diferencial no mercado de trabalho futuro. E é isso que a gente está aqui trabalhando, né? Então, assim, vamos trabalhar, como Renata falou, para as futuras gerações se apropriarem de técnicas. O plano de mediação é um trabalho técnico, é um trabalho de qualidade, para o qual o advogado precisa ser bem remunerado, né? E o mercado vai entender isso no futuro. E o que Sandra falou é verdade, a gente já percebe uma diferença nos profissionais que chegam às mediações já com outra visão, né? E vocês que estão aprendendo isso nos bancos escolares vão ter ainda um diferencial muito grande, tá? Mas eu queria aproveitar aqui e encerrar a minha participação aqui e só chamar a atenção de vocês para essas fotos, porque elas são bem representativas do espírito da competição, tá? Então, aqui, essa foto da gente revelando, né, o vencedor da edição do ano passado. Tem aí o Bruce Edwards, que é um mediador que é fellow da Weinstein Foundation. Ele esteve aqui no Congresso Internacional, palestrou, teve a oportunidade, então, de estar nesse momento, né? Aí a Marina Ateniense, que foi a última vencedora, e que vai ter o trabalho dela publicado agora na próxima edição da revista. E na outra foto também aí um momento de networking, tá? Com a Ellen, que é também fellow da Einstein Foundation. Lá em cima não dá para ver, mas tem estudantes do mundo inteiro que se reúnem nesses eventos, o que é muito bacana. Vocês têm a oportunidade de trocar essas experiências e abrir os horizontes para o mundo, porque hoje a gente trabalha num mundo globalizado. E essas experiências, essas trocas são fundamentais. No ano passado, inclusive, eles abriram para todos os participantes, para eles poderem conversar. Então, só de participar da competição já são muitos prêmios, já é muito bacana. Então, fica aqui o convite e o nosso incentivo. Estamos juntos para tirar as dúvidas. Assistam aos webinars que já estão disponíveis e vamos fazer outros bastante interessantes. Vamos trazer os avaliadores para darem dicas, o que que eles têm observado de erros comuns, o que que pode ser melhorado, como é que a gente faz essas avaliações. Então, participem, divulguem nas faculdades e peçam sim aos professores para darem dicas, darem aulas para todo mundo, né? Porque a gente sabe que se todo mundo souber fazer um plano de mediação, os advogados, a mediação vai bem melhor, vai funcionar muito bem. Então, fica aqui o meu boa noite para todos. Vou passar a palavra aqui à Sandra para ela encerrar. Hum. Agradecer, né, mais uma vez aí a participação até esse horário aí de vocês, as dúvidas. Acabei de responder uma última dúvida da Camila sobre o lugar para colocar a comprovação de que é estudante de direito. Nós vamos editar aí o formulário para que tenha esse campo. É porque a gente mudou o formato do formulário do ano passado para esse ano, então não veio para cá. Mas a gente já vai ajeitar isso já para quando vocês forem fazer a submissão, esteja lá tudo certinho, tá bom? E a gente continua à disposição de vocês pelos canais do ICFML, pelo esse e-mail mesmo, tá? Do IFE Brasil ICFML. é, e, e boa sorte. Então, fiquem atentos ao nosso Instagram do ICFML também, sigam lá, porque vem a notícia do próximo webinar, tá bom? Gente, uma boa noite e sucesso na competição, hein? Tchau, tchau, boa noite. Tchau, obrigada, gente. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.